Olá, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos aqui no nosso canal para mais um estudo, para mais um vídeo, e nós estamos estudando Em Busca da Maturidade Cristã, passando informações básicas sobre os fundamentos da fé cristã. Hoje nós vamos estudar a lição de número 15, cujo tema é o batismo nas águas. O batismo nas águas. Tá ok? Espero que você goste desse vídeo. Então vamos estudar? Vem comigo! Ok, vamos então iniciar o nosso estudo. Mas, como já é de praxe, vamos iniciar o nosso estudo lendo uma passagem bíblica para nos introduzir no nosso tema. E eu te convido a ler comigo a passagem que está em Marcos, capítulo de número 15, Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 e o versículo 16. E lá, a palavra de Deus, ela nos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo é um acontecimento de suma importância na vida de todo crente, de todo aquele que crê em Jesus Cristo e toma a decisão de segui-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Através do batismo é que nós testificamos que somos salvos e que não vivemos mais para o mundo lá fora. O batismo nas águas é um símbolo. Ele simboliza, primeiro, o sepultamento. Isto é, o batismo, ele é um símbolo de sepultura, onde nós ali enterramos o velho homem e nossa velha vida. Ressurgimos com um corpo novo, pois o velho ficou lá na sepultura, quero dizer, ficou no ato do batismo. Entretanto, eu quero ressaltar aqui que o ato do batismo, na verdade, é uma dramatização daquilo que verdadeiramente já ocorreu no interior do seu coração. Quando você decide batizar, na verdade, anteriormente a isso, você já decidiu seguir ao Senhor Jesus, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. No ato do batismo, você vai dramatizar isso para que as pessoas tenham o seu testemunho de salvação, seu testemunho de aceitação do Evangelho e do Senhor Jesus como teu Senhor na sua vida. É de se estranhar que muitos crentes resistam ao batismo e até combatam este ato com várias alegações, e a mais forte que eu deixaria aqui destacado para você é que o batismo ele não salva. Pois é, verdadeiramente, o batismo não salva. Porém, não existe outra forma bíblica pela qual o crente passe a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, para se tornar membro de uma igreja, você precisa ser batizado. E caso você não seja ainda batizado, embora você frequente durante muitos cultos aquela igreja, a igreja que você está habitualmente acostumado a ir participar dos cultos, no entanto, você ainda não faz parte do quadro de membros daquela igreja. Por quê? Porque você ainda não passou pelo processo do batismo, você ainda não passou pelas águas batismais, né? Então, nesse momento, até esse momento, você não pode ser classificado como membro efetivo daquela igreja. É assim que funciona. O crente, ao ser batizado, ele passa também a participar da mesa do Senhor, né? Ou seja, o que vem a ser a mesa do Senhor? A ministração da Santa Ceia, que se faz na igreja periodicamente.
Tá? O crente que não é batizado, ele não pode participar deste evento efetivamente, ou seja, tomar do cálice, comer do pão, né? Ele não pode participar desse momento, porque ele ainda não passou pelo ato do batismo. Logo, o batismo é uma necessidade, pois o crente ele precisa comer o pão e beber do sangue de Jesus, que são os símbolos apresentados durante a celebração da ceia do Senhor, na participação da mesa do Senhor. Vejamos o que nos diz o texto de João capítulo 6, versículo de número 53. Leia comigo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Em outras versões, não tereis a vida eterna. Em outras palavras, quem não comer o pão e não beber do cálice do Senhor, que simboliza o sangue de Jesus, não terá a vida eterna. É isso que quer dizer esta passagem. Portanto, é de fundamental importância que o crente ele passe pelo batismo. Veja comigo o quadro agora que eu apresento para você. É assim que funciona, tá vendo? Primeiro, a pessoa crê, ela recebe a palavra e passa a crer na palavra do Evangelho, na palavra de Cristo Jesus. Em segundo lugar, ela passa então pelo batismo, ela é batizada e depois do batismo ela então passa a participar da ceia na comunhão com Cristo e com a igreja. A pessoa está de acordo com a palavra, esta pessoa é uma pessoa que está salva. É verdade que só batizar não garante a salvação para ninguém. É preciso primeiro crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, como seu Senhor e suficiente Salvador. Único Senhor e suficiente Salvador. Esta é a condição primeira, para que você receba a salvação. A condição não é a do batismo ou de qualquer outra regra que a igreja lhe impõe, mas, segundo a palavra, é pela fé, por meio da graça e a obra do Espírito Santo de Deus. Um aspecto importante para a nossa meditação é sobre as pessoas que devem se batizar, né? Veja só o que diz aqui em Jesus falando, né? Em Marcos capítulo 16, lá no versículo 16 que nós lemos na introdução desta mensagem, mas lá está escrito assim, né? Quem crer e for batizado será salvo. Se você diz que crê em Jesus, mas ainda não passou pelo batismo, você está esperando o quê? Está esperando Jesus voltar? É óbvio, querido, que você não vai lá se batizar sozinho. Você depende de pessoas, assim como Jesus, né? Dependeu de João Batista, para que João Batista então executasse o seu batismo. Você precisa também dos discípulos hoje da igreja, dos pastores, né, dos obreiros, para que você também seja batizado. Então procura ver na agenda da sua igreja, a igreja que você está frequentando e já manifestou lá o seu desejo de receber Jesus no seu coração, a palavra do Evangelho. Vê a agenda da igreja, fala com as pessoas e vê qual a melhor data. Então você vai aguardar agora a data segundo a agenda da igreja, porque não pode também, a gente todo dia está batizando, né? Então você organiza as coisas, a igreja se organiza, monta então naquele dia todo um programa e ali realiza o batismo de 1, 2, 3 ou muito mais pessoas, de acordo com o crescimento que aquela igreja estiver experimentando. Voltando ao assunto do argumento que muitos dizem,
que não é preciso se batizar para se salvar. Estes não estão totalmente corretos, não. Eu diria até que estão bastante errados, sabe? Não no contexto de que a salvação vem pelo batismo. Mas veja comigo. Eles alegam nessa questão, essas pessoas alegam o exemplo do ladrão lá na cruz do Calvário, que estava ao lado de Jesus e ele não foi batizado, porém ele foi salvo. E por que nós dizemos isso? Porque Jesus disse isso. Jesus disse para ele: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você pode conferir isso na passagem de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Nesse texto que eu indico para você, nós teremos então que considerar alguns pontos importantes. Tá? Primeiro, o ladrão, ele estava na cruz. Aí eu pergunto para a pessoa que está argumentando: porventura, você está na cruz agora? É claro que não. Segundo aspecto importante também a destacar é que o ladrão, ele não teve tempo de se batizar, porque quando ele aceitou a palavra de Cristo, aceitou Jesus como seu Salvador e pediu isso, tá? Ele já estava na cruz, já estava condenado, ele ia morrer em poucas horas. Então ele não teve tempo de se batizar. Mas e você? Você também não tem esse tempo? Primeiro que você não está na cruz. Primeiro e segundo que você não está condenado a morrer daqui a algumas horas. Evidentemente, pelo menos você não sabe disso. Em terceiro lugar, para encerrar essas observações, eu diria que o ladrão, ele estava muito próximo de morrer, como eu já falei, né? Mas é uma terceira observação. O ladrão estava próximo da morte. E você está perto de morrer também? Você não sabe. Você pode morrer daqui a pouco, mas você pode viver ainda mais 60 anos. E aí? Então, você tem tempo. Você não está na cruz e você já aceitou Jesus. Batize-se e obedeça a ordem que nos foi dada por Jesus. O ladrão que estava na cruz, ele, naquele caso lá, ele estava simbolizando aquelas pessoas que no leito de morte se arrependem de seus pecados, arrependem da vida que vinham vivendo, e então eles aceitam a Jesus. Acontece muito nos hospitais, quando nós visitamos hospitais, vamos orar pelas pessoas. Tá? Então, elas não têm tempo, acabam não tendo tempo para quê? Para se batizarem. Elas estão lá, muitas delas até já moribundas, mas recebem a palavra, aceitam Jesus. Tá? Então, não tem como batizar essas pessoas. Neste único caso, tá, eu diria para você que essa pessoa será salva. Mas se você tem tempo, está com vida e diz que aceitou Jesus e ainda não é batizado porque você não decidiu se batizar, talvez seja a hora de você rever os seus conceitos, pensar melhor, pois o batismo é uma ordem de Jesus Cristo, é um mandamento para nós, é uma ordenança para nós. E se assim o é, deve ser obedecido por cada um dos seus seguidores. Como eu disse, Jesus ordenou que nós sejamos batizados nas águas. E isso você pode também ver no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, no finalzinho do Evangelho segundo escreveu Mateus. E lá Jesus diz assim, olha, fazei discípulos, batizando-os. Fazei discípulos, batizando-os. Eu gostaria de enfatizar que existem dois tipos de ordens, né, nesta pequena ordem que Jesus Cristo está deixando para nós. Né? Uma é a ordem direta. É você que está me ouvindo. Vá, pregue e batize. E a outra é a ordem indireta, que aqueles que estão lá recebendo a palavra, que eles têm que ser batizados. Né? Então, se alguém é ordenado a batizar, é porque o outro também precisa obedecer, deixando-se passar
pelo ato batismal. Então, eu deixo esta palavra de Mateus 28:19 para que você veja que Jesus verdadeiramente nos deixou uma ordem, né? Fazei discípulos e batize-os. O apóstolo Pedro também pregou o batismo de uma certa forma. Se está sendo pregado, podemos tomar também como uma ordem de um dos apóstolos. Em Atos capítulo 2, versículo 38, veja aí o que nos diz a palavra do apóstolo Pedro. Está aí em tela, você pode ler comigo. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Olha só, seja batizado. Ele não está falando, olha, se possível, se batize. Não, ele está falando, seja batizado. Cada um de vós. A ordem é para cada um de nós. Devemos passar, sim, pelo ato do batismo. Existem muitos outros versículos que nos falam sobre o batismo na Bíblia. A obediência, a ordem de batizar e ser batizado pode ser encarada como uma forte evidência da conversão genuína do indivíduo, da pessoa, do crente a Deus. Também quero citar uma outra passagem, onde Jesus também nos fala. Veja aí comigo, em Mateus, capítulo 12, versículo de número 33. Leia comigo aí na tela. Que diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. O batismo, meu irmão, é o fruto da obediência ao mandamento de Jesus Cristo, tanto para o batizador quanto para o batizando. Então é necessário, é fundamental obedecermos também esta palavra. Vamos reforçar um pouco mais a respeito do significado do batismo nas águas. Bom, o batismo também, além de simbolizar o sepultamento, como eu falei no início, ele simboliza a morte. Simboliza a morte. Eu quero ler junto com você o versículo que está aqui em tela. Leia comigo Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. E diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Símbolo de morte. Mas também podemos ver em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 27, que o batismo também é revestimento de Cristo. Revestimento de Cristo. Olha o versículo aí em tela e leia comigo, onde a palavra de Deus, ela diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O batismo também é revestimento de Cristo no entendimento da palavra. Em terceiro lugar, e para encerrar, o batismo é ressurreição com Cristo. Leia comigo na tela aí o versículo de Colossenses capítulo 2, versículo de número 12. A palavra diz assim: têm sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados
pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo também é ressurreição com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos são os tipos de batismos que nós encontramos por aí? Existem diversas igrejas, tipos de igrejas, existem também as seitas, enfim, existem várias instituições religiosas e cada uma tem a sua maneira de proceder em relação ao batismo. Bom, vamos ver primeiro um de cada vez, os tipos, e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre esses tipos de batismo. Bom, nós vamos mostrar aqui 3 tipos de batismo. O primeiro deles é o borrifamento. O borrifamento é aquela prática de chuviscar a água, né? Joga um pouquinho de água assim na cabeça, ou então em algumas outras religiões pega com uma espécie de palha ou pincel, molha aqui no potinho e borrifa lá em cima da pessoa. Só um pouquinho de água que escorre e é assim que faz. São gotas sobre a pessoa que está sendo batizada. O segundo tipo de batismo é o derramamento, que é a prática de jogar água sobre a pessoa. Então você pega um pote, um caneco, uma cuia com água e pega aquele copo e vira ele sobre a cabeça. Derrama aquela água sobre a cabeça do batizando. Tá? Então você tem borrifamento e você tem o derramamento. E o terceiro tipo é o de imersão, né? Onde você mergulha a pessoa na água, afunda a pessoa na água. Bom, desses 3 tipos de batismo, querido, o mais correto no entendimento dos evangélicos é o batismo por imersão, pois a própria palavra batismo, que vem do grego baptizo, ela literalmente significa mergulhar ou imergir, né, a pessoa. Então, se você vai batizar alguém, segundo a própria palavra, o próprio significado, você precisa mergulhar, afundar essa pessoa nas águas. Quando nós examinamos o texto de Marcos, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11, nós vamos notar lá que no verso de número 10, está escrito assim, né? Que logo que Jesus saiu da água, Jesus saiu da água. Ora, se alguém está saindo da água, é porque antes ele deve ter entrado na água. Então nós cremos que Jesus entrou na água, entrou no rio, no caso, tá? Para quê? Para ser batizado. Tá? Ele não ficou fora da água para receber o batismo, nem borrifamento de João, e muito menos para que João pudesse jogar água sobre a sua cabeça, né? Então nós entendemos que o batismo de Jesus, o batismo que João Batista ofertou a Jesus, foi o de imersão, pois Jesus foi mergulhado nas águas do rio. Por outro lado, nós podemos também raciocinar o seguinte: se Jesus fosse ser batizado, né, tivesse que ser batizado com o borrifamento ou com o derramamento, não haveria nenhuma necessidade dele ir até a beira do rio para ali então se batizar. Ele poderia muito bem ter sido batizado no templo, aonde ali chegaria o sacerdote ou João Batista, encontraria com ele lá com um pouquinho de água numa vasilha e ali borrifaria água, né, na cabeça de Jesus, ou pegaria um pote e derramaria água na cabeça de Jesus. Então isso seria mais uma linha de raciocínio para a gente entender que se Jesus foi até ao rio e não ao templo, é porque no rio havia muitas águas e ele pôde ser então afundado nas águas. No livro de Atos, capítulo de número 8,
versículos 38 e 39, quando o evangelista Filipe batizou o eunuco, né, o texto trata dessa passagem, veja bem que diz que eles pararam a carruagem e desceram ambos na água. O que vemos aqui nesse caso, na passagem desse texto, é que se o batismo, no caso do eunuco, se o batismo do eunuco fosse o batismo de borrifamento ou derramamento, tá? O eunuco então ele mandaria que seus servos lhe trouxessem a água do rio para ser batizado, e não iriam ambos ao rio para que ele pudesse então ser batizado. O que nos deixa claro é que Filipe batizou o eunuco por imersão e não por aspersão ou por derramamento ou por borrifamento, no caso do batismo do eunuco. Uma outra passagem que nos revela também a maneira correta de batizar é em Romanos capítulo 6, do versículo de número 4. E lá nós vamos encontrar um trecho na palavra onde diz que fomos, pois, sepultados com Jesus na morte pelo batismo. Agora perguntamos aqui, como é que sepulta uma pessoa? Em pé ou deitada? No batismo por imersão, deita-se a pessoa na água, afundando-a na água. E a água então, ela ganha então o simbolismo, o significado de um sepultamento, de um sepulcro. Você está enterrando a pessoa, tá? Então ela está ali na cova, onde a pessoa será enterrada, enterrou, né? Só que depois você levanta, né? Trazendo já uma nova criatura. Esse é o simbolismo do batismo, tá? Então, sendo afundada, a pessoa ali, ela vai deixar essa velha criatura, fica ali sepultada. A criatura que vivia no pecado, que tanto praticou pecado, essa pessoa então ela é sepultada naquele ato de imersão, e quando é levantada, então surge aí a nova criatura. Nós podemos então concluir que a forma correta da prática do batismo não é borrifamento e nem o derramamento, mas sim o batismo por imersão, mergulho nas águas. Estou deixando para vocês aqui algumas imagens aí de batismos reais, onde as pessoas praticaram isso nas suas diversas religiões. Aí você tem os 3 tipos de batismo representados, né? Tanto o borrifamento, derramamento, quanto o mergulho nas águas, para que você veja como é esse processo, ok? Eu fico por aqui. Agradeço por você ter ficado comigo até esse momento, participado desse estudo comigo, tá? Eu peço a Deus que abençoe a tua vida, que todo esse estudo, essa série de 15 vídeos que eu deixo aqui de lições a respeito da fé cristã, da busca da maturidade cristã, tá? Tudo isso que eu apresentei para você com muito amor e com muito carinho. Que Deus possa abençoar a tua vida ricamente, que a maturidade cristã verdadeiramente seja alcançada na tua vida, e que Deus assim te abençoe ricamente, ok? Bom, no mais, eu me despeço e conte comigo.